Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O anúncio da chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo não foi apenas uma transação esportiva, mas um verdadeiro marco na história do futebol brasileiro. A operação, avaliada em 42 milhões de euros, o equivalente a 260 milhões de reais, colocou o clube carioca em um patamar raramente alcançado por equipes nacionais, ao disputar diretamente com gigantes da Premier League por um jogador titular e consolidado. O diretor de futebol José Botto, em entrevista exclusiva, deixou claro que o impacto financeiro dessa negociação moldará o restante da janela de transferências. Embora o mercado siga aberto até o início de março, o dirigente português ressaltou que o Flamengo dificilmente repetirá um investimento dessa magnitude nos próximos meses. A prioridade agora é observar oportunidades pontuais, sem comprometer a saúde financeira da instituição. Segundo Botto, a decisão de avançar por Paquetá foi estratégica. O meia não representa apenas um reforço, mas sim múltiplas soluções em um único atleta. Sua versatilidade permite atuar em diferentes funções do meio-campo e até mais avançado, o que, na visão da diretoria, equivale a contratar 3 ou 4 jogadores em uma só operação. Essa percepção foi determinante para justificar um gasto fora dos padrões do futebol nacional. O dirigente revelou ainda que a iniciativa partiu do próprio Paquetá. Pouco antes do Natal, o jogador manifestou o desejo de retornar ao clube que o revelou, abrindo caminho para uma negociação que se estendeu por mais de um mês. Esse detalhe acrescenta uma camada emocional à transação. Não se tratou apenas de números, mas de um reencontro entre ídolo e torcida. A negociação com o West Ham foi complexa e exigiu paciência. A primeira pedida dos ingleses girava em torno de 60 milhões de euros, valor considerado inviável para o Flamengo. Foi necessário construir uma estratégia cuidadosa, com recuos e avanços, até chegar ao montante final. Nesse processo, a vontade de Paquetá de vestir novamente a camisa rubro-negra foi decisiva para que o acordo se concretizasse. O Flamengo, ao investir mais de 300 milhões de reais nesta janela, mostrou uma ousadia inédita. Nunca antes um clube brasileiro havia buscado diretamente na Premier League um jogador em plena atividade, enfrentando concorrência de equipes como Chelsea e Tottenham. Esse movimento elevou o nome do Flamengo no cenário internacional, projetando-o como protagonista em um mercado dominado por potências europeias. José Botto destacou que, após a chegada de Paquetá, não se deve esperar novos gastos na casa de 10 ou 12 milhões de euros. O clube entende que já atingiu o limite de investimento para esta janela, e que qualquer nova contratação será feita apenas se surgir uma oportunidade excepcional, capaz de agregar valor esportivo sem comprometer o equilíbrio financeiro. A estreia de Paquetá contra o Corinthians, na decisão da Supercopa, já mostrou o peso da expectativa. Embora tenha perdido uma chance clara de gol que poderia mudar o rumo da partida, sua presença em campo foi suficiente para gerar enorme repercussão. A torcida enxergou naquele momento o início de uma nova era, mesmo diante da derrota por 2-0. O simbolismo da volta de Paquetá vai além do aspecto técnico. Ele representa o retorno de um jogador formado nas categorias de base, que ganhou o mundo e agora retorna com status de estrela internacional. Esse ciclo reforça a identidade do Flamengo como clube formador e, ao mesmo tempo, como destino final para talentos que desejam brilhar em casa. A contratação também reacende debate sobre o poder econômico do futebol brasileiro. Se por um lado o Flamengo demonstra a capacidade de competir em negociações globais, por outro, evidencia a distância entre clubes com grande receita e aqueles que lutam apenas para manter suas finanças equilibradas. Essa disparidade pode redefinir o cenário competitivo nacional nos próximos anos. O impacto midiático da operação foi imediato. A notícia repercutiu em jornais e programas esportivos de diversos países, destacando a ousadia do Flamengo em desafiar o mercado europeu.
Essa visibilidade internacional fortalece a marca do clube e abre portas para futuras negociações e parcerias. Para a torcida, o sentimento é de orgulho e expectativa. Paquetá não é apenas um reforço, mas um símbolo de ambição. A festa de apresentação oficial promete ser grandiosa, reforçando o vínculo emocional entre jogador e nação rubro-negra. Nos bastidores, a diretoria reconhece que a contratação inviabilizou outras negociações que estavam em pauta. No entanto, a versatilidade de Paquetá foi considerada suficiente para suprir lacunas que seriam preenchidas por diferentes atletas. Essa escolha estratégica mostra que o Flamengo prefere qualidade à quantidade. O futuro imediato do clube será marcado pela adaptação de Paquetá ao elenco atual. Sua integração com jogadores como Arrascaeta e Gabigol será determinante para que o investimento se traduza em títulos. A expectativa é que sua experiência internacional contribua para elevar o nível competitivo da equipe em torneios como a Libertadores. Em resumo, a chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo não é apenas uma contratação milionária. É um movimento que redefine o clube, projeta-o internacionalmente e reforça sua ambição de se manter como protagonista absoluto no futebol brasileiro e sul-americano. A janela pode não trazer novos nomes de peso, mas já entrou para a história como a mais ousada da trajetória rubro-negra. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com imagens fortes, torcedores do Botafogo reunidos em frente ao estádio Nilton Santos, alguns em silêncio, outros gritando palavras de indignação. No centro da polêmica, uma notícia que caiu como uma bomba no futebol carioca: Danilo aceitou a proposta do Flamengo. A palavra traição rapidamente ganhou força nas redes sociais, transformando o episódio em um dos mais comentados da temporada. A decisão de Danilo, até então visto como peça fundamental no projeto do Botafogo, pegou a todos de surpresa. O jogador, que vinha sendo tratado como símbolo de comprometimento e futuro do clube, optou por atravessar a fronteira da rivalidade e vestir a camisa rubro-negra. O impacto foi imediato, gerando uma onda de reações apaixonadas e inflamadas. No Botafogo, o sentimento predominante é de choque. Dirigentes, que acreditavam estar próximos de renovar o vínculo com o atleta, foram surpreendidos pela notícia de que o Flamengo havia feito uma proposta irresistível. A sensação de ter perdido não apenas um jogador, mas também um ícone em construção, deixou o ambiente alvinegro em estado de crise. Entre os torcedores, a palavra traição ecoa com força. Muitos lembram que Danilo havia declarado recentemente seu amor pelo clube e sua vontade de construir uma história no Botafogo. A mudança repentina de rumo foi interpretada como uma quebra de confiança, alimentando a revolta e a frustração da massa alvinegra. Do lado rubro-negro, o clima é de festa. A chegada de Danilo é vista como um golpe estratégico, capaz de fortalecer ainda mais um elenco já recheado de estrelas. Para o Flamengo, além do ganho técnico, há também o sabor da rivalidade. Conquistar um jogador que era considerado essencial para o Botafogo é, por si só, uma vitória simbólica. A imprensa esportiva mergulhou no caso, buscando entender os bastidores da negociação. Informações preliminares indicam que o Flamengo ofereceu não apenas um salário superior, mas também um projeto esportivo mais ambicioso, com promessas de títulos e visibilidade internacional. Esse conjunto de fatores teria pesado na decisão de Danilo. O episódio reacendeu a rivalidade histórica entre Botafogo e Flamengo. Se dentro de campo os confrontos já são marcados por intensidade, fora dele a disputa agora ganha novos contornos. A transferência de Danilo será lembrada como um capítulo que adiciona combustível à chama da rivalidade carioca. Ex-jogadores e comentaristas se posicionaram publicamente. Alguns destacaram que a escolha de Danilo é compreensível diante das condições oferecidas pelo Flamengo. Outros, no entanto, reforçaram que o futebol não é apenas negócio, mas também paixão, e que a decisão do atleta representa uma ruptura com valores de lealdade e identidade. No vestiário do Botafogo, relatos indicam que o clima ficou pesado. Companheiros de equipe teriam recebido a notícia com surpresa e até mesmo com certo ressentimento.
A saída de Danilo não é apenas uma perda técnica, mas também um golpe na moral do grupo, que agora precisa se reorganizar em meio à turbulência. A diretoria alvinegra, pressionada pela torcida, busca respostas. Alguns dirigentes defendem que o clube deveria ter agido com mais rapidez para garantir a permanência do jogador. Outros argumentam que a proposta do Flamengo era simplesmente impossível de competir, dada a diferença de recursos financeiros entre os clubes. Nas arquibancadas, a revolta se mistura com tristeza. Torcedores mais apaixonados chegaram a queimar camisas com o nome de Danilo, em protesto contra a decisão. Outros preferiram se calar, mas não escondem o sentimento de decepção. O episódio deixou marcas profundas na relação entre jogador e torcida. Do lado do Flamengo, a recepção foi calorosa. A torcida rubro-negra celebrou a contratação como uma vitória não apenas esportiva, mas também emocional. Para eles, trazer Danilo é uma forma de afirmar a superioridade sobre o rival e consolidar o clube como destino preferido dos grandes talentos. O caso também trouxe à tona discussões sobre o poder econômico no futebol brasileiro. O Flamengo, com receitas robustas e capacidade de investimento, consegue atrair jogadores que em outros clubes seriam considerados intocáveis. Essa disparidade reforça a ideia de que o futebol moderno é cada vez mais dominado por quem tem maior poder financeiro. Analistas destacam que a saída de Danilo pode ter consequências duradouras para o Botafogo. Além da perda imediata, há o risco de que outros jogadores passem a questionar sua permanência, temendo que o clube não consiga competir com propostas de rivais mais ricos. O episódio pode, portanto, desencadear uma crise maior. A narrativa da traição ganhou força também na mídia popular. Programas de televisão e rádios esportivas exploraram o tema com intensidade, transformando a decisão de Danilo em um espetáculo midiático. A cada nova informação, a curiosidade do público aumenta, mantendo o caso em evidência. Torcedores rivais, especialmente do Vasco e do Fluminense, aproveitaram o momento para provocar o Botafogo. Nas redes sociais, multiplicaram-se comentários irônicos sobre a suposta fragilidade do clube em segurar seus talentos. Essa rivalidade cruzada apenas intensifica a pressão sobre o elenco alvinegro. O próprio Danilo, até agora, manteve silêncio público. Essa ausência de explicações apenas alimenta a especulação e a indignação. Muitos esperam que o jogador se pronuncie em breve, seja para justificar sua decisão ou para tentar amenizar o impacto da palavra traição que agora o acompanha. Enquanto isso, o Flamengo segue em clima de celebração. A chegada de Danilo é vista como peça-chave para os planos de conquistar títulos nacionais e internacionais. O clube aposta que o jogador trará não apenas qualidade técnica, mas também motivação extra para enfrentar os rivais cariocas. No Botafogo, o desafio é reconstruir. A saída de Danilo exige que o clube busque alternativas rápidas no mercado e, ao mesmo tempo, trabalhe para recuperar a confiança da torcida. A diretoria sabe que o episódio deixou cicatrizes e que será preciso muito esforço para restaurar a credibilidade. No fim, a frase que ecoa entre os torcedores alvinegros é simples e dolorosa: ele nos traiu. Já entre os rubro-negros, a celebração é marcada por orgulho e provocação. O futebol carioca, sempre intenso, acaba de ganhar um novo capítulo de rivalidade, marcado pela decisão de Danilo de trocar o Botafogo pelo Flamengo. A repercussão da notícia de que Danilo aceitou a proposta do Flamengo e deixou o Botafogo continua a crescer, alimentando debates intensos em todos os espaços possíveis. Programas esportivos dedicaram blocos inteiros para discutir o impacto da transferência, enquanto torcedores se manifestam em massa nas redes sociais. O sentimento de traição permanece como a tônica principal, especialmente entre os alvinegros, que veem na decisão do jogador uma quebra de confiança e um duro golpe na identidade do clube. Entre os torcedores do Botafogo, a indignação se mistura com tristeza. Muitos afirmam que Danilo era visto como uma promessa de futuro, alguém que poderia se tornar referência dentro do elenco. A saída repentina, ainda mais para o maior rival, foi interpretada como uma afronta direta ao orgulho alvinegro. Esse sentimento de perda tem gerado protestos simbólicos, como vídeos de torcedores queimando camisas e faixas com o nome do jogador. Do lado rubro-negro, a repercussão é completamente diferente.
A torcida do Flamengo celebra a contratação como uma vitória não apenas esportiva, mas também emocional. Para eles, trazer Danilo é uma forma de reafirmar a força do clube e de provocar o rival, consolidando ainda mais a imagem de que o Flamengo é o destino preferido dos grandes talentos do futebol brasileiro. A imprensa esportiva tem explorado o tema com intensidade, destacando que a transferência não é apenas uma questão de mercado, mas também um episódio que mexe com a rivalidade histórica entre os dois clubes. Analistas apontam que o Flamengo conseguiu não apenas reforçar seu elenco, mas também fragilizar diretamente um adversário que vinha tentando se consolidar como protagonista no cenário nacional. Ex-jogadores e comentaristas renomados também se posicionaram sobre o caso. Alguns defenderam Danilo, afirmando que o futebol moderno é dominado por questões financeiras e que o atleta apenas buscou melhores condições para sua carreira. Outros, porém, reforçaram que a decisão representa uma quebra de lealdade, lembrando que o Botafogo apostou no jogador e o colocou em evidência. Dentro do Botafogo, a repercussão foi imediata. Relatos indicam que o vestiário ficou abalado com a saída de Danilo, especialmente porque muitos companheiros não esperavam que ele fosse trocar o clube tão rapidamente. A perda não é apenas técnica, mas também emocional, já que o jogador era visto como parte importante da reconstrução do elenco. A diretoria alvinegra, pressionada pela torcida, tenta administrar a crise. Alguns dirigentes defendem que o clube deveria ter agido com mais rapidez para segurar o jogador, enquanto outros argumentam que a proposta do Flamengo era simplesmente impossível de competir. Essa divergência interna mostra como o episódio expôs fragilidades na gestão do Botafogo. Nas redes sociais, torcedores rivais como os do Vasco e do Fluminense aproveitaram para provocar o Botafogo, reforçando a narrativa de que o clube não consegue segurar seus talentos diante da força financeira do Flamengo. Essa onda de provocações intensifica ainda mais a rivalidade e aumenta a pressão sobre o elenco alvinegro. O próprio Danilo, até o momento, não se pronunciou publicamente sobre a decisão. Esse silêncio tem sido interpretado de diferentes formas. Alguns acreditam que ele aguarda o momento certo para explicar sua escolha, enquanto outros veem na ausência de explicações uma confirmação da ideia de traição. A expectativa por uma declaração oficial é grande e pode definir os próximos capítulos da história. No fim, a repercussão da transferência de Danilo para o Flamengo mostra como o futebol vai muito além das quatro linhas. O episódio mexe com emoções, rivalidades e identidades, transformando-se em um verdadeiro espetáculo midiático. Para o Botafogo, resta o desafio de reconstruir sua narrativa e recuperar a confiança da torcida. Para o Flamengo, a contratação é celebrada como um triunfo que reforça sua hegemonia e alimenta ainda mais a chama da rivalidade carioca. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.